Bom dia, bom dia, bom dia. Façam todos um excelente dia. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional de hoje. Bom dia, sexta-feira. Sejam todos muito bem-vindos. Vem chegando para o nosso devocional de hoje. Seja muito bem-vindo ao Café com Fé. Já vai pegando a sua fé, já vai trazendo o seu café. Vai pegando a sua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Rosivaldo, faça um bom dia, seja bem-vindo. Hoje nós vamos ler o capítulo 26, a conspiração contra Jesus. Jesus é ungido em Betânia e a conspiração. 3 subtítulos hoje a gente vai ler. Shalom, shalom, bom dia. Vai pegando a Bíblia de vocês, já abrindo em Mateus capítulo 26. Pegando papel, caneta na mão para vocês anotarem as mensagens de hoje. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, esse aqui é um ambiente preparado para você fazer o seu devocional, para você acrescentar no seu devocional mensagens, instruções, para que você possa crescer espiritualmente. Mãe, faça um bom dia, bênção, seja bem-vinda. Ambiente preparado para você criar relacionamento com Deus, viver o seu propósito em Jesus, ter sede de ler a palavra todos os dias de manhã, de segunda a sexta. Lembrando que segunda-feira devocional ele vai ser 6 e 6 da manhã. Segunda devocional será 6 e 6 da manhã. Então, se você puder, pega a sua Bíblia aí. Deus te abençoe e te ilumine sempre também, mãe. Antes da gente iniciar nosso devocional, a gente vai orar para que o Espírito Santo ministre aqui neste lugar. Então, se você puder fechar os seus olhos, feche. Se não puder, não tem problema. Só se conecte aqui. Querido Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida. Eu te agradeço pela graça, pela misericórdia que se renova cada dia. Obrigada pelo ar que respiramos. Obrigada pela vida de cada um que está aqui presente. Obrigada pela vida pelas pessoas que vão assistir essa live depois, meu Pai. Querido amigo Espírito Santo, que não seja eu, mas sim o Senhor falando através de mim. Sinta-se à vontade aqui neste lugar, a sua presença aqui ela é imprescindível, Espírito Santo. Que o Senhor possa abrir nosso coração, abrir nosso entendimento para receber a Tua palavra. Revela nós os códigos, as mensagens contidas aqui. E que o Senhor possa abrir nosso entendimento e nosso coração para que o Senhor quer nos ensinar no dia de hoje. Que não saímos daqui da mesma forma que entramos, mas que podemos sair daqui transformados, renovados, edificados através da Tua palavra. Em nome de Jesus, e todo mundo diz amém. Mateus capítulo 26, a conspiração contra Jesus vai falar o seguinte. Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus disse aos seus discípulos: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Jesus, o tempo todo, ele preparava os seus discípulos para o que viria de vir, né? O que iria acontecer. Desde o ensino dele, para preparar os discípulos para a crucificação, como seria a volta de Cristo, ele revelou-lhe para João, Deus revelou para João. O tempo todo, Jesus, ele preparava os discípulos para o que iria acontecer. Hoje nós temos quem que nos prepara para o que vai acontecer? A Bíblia e a revelação do Espírito Santo de Deus. Então, da mesma forma, assim como Jesus preparava os discípulos para o que iria acontecer, nós também hoje somos preparados através da palavra e através do Espírito Santo. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes dos líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejavam prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Jesus é ungido em Betânia. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso aproximou-se dele. Uma mulher com um frasco de um alabastro contendo um perfume muito caro, ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que esse desperdício? Este perfume poderia ser vendido por um alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Para quem não sabe, esse perfume de nardo puro é um perfume muito caro. É como se fosse 1 ano de salário. Então ele tinha um valor, esse perfume tinha um valor.
Percebendo isso, Jesus lhe disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. A conspiração. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhe perguntou: o que me darão se eu entregar a vocês? E lhe fixaram um preço de 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregar. Esses são os subtítulos que a gente vai ficar hoje. Se você puder pegar papel, caneta na mão para vocês anotarem as mensagens desse subtítulo, pegue. Se não, só se conecte aqui. Quais são as mensagens que a gente vai tirar dentro desse subtítulo? Primeira coisa, sentimento de inveja. O tempo todo os fariseus, os mestres da lei, os sacerdotes tinham que inveja de Jesus. Desde o momento que Jesus começou a arrastar a multidão, desde o momento que as pessoas começaram a reconhecer Jesus, a começar a se arrepender de seus pecados, começaram a seguir Jesus, isso despertou nos fariseus, os mestres da lei, o que? Inveja. A inveja é um dos piores sentimentos que uma pessoa pode ter com relação ao seu irmão, porque a inveja ela corrói os ossos. Ou seja, a partir do momento que Jesus começou a arrastar a multidão, aqueles sacerdotes, os fariseus, começaram o quê? A encontrar uma maneira de trair Jesus, encontrar uma maneira de matar Jesus. E naquela ocasião estava quase chegando o tempo da Páscoa. E para eles não, para que o povo não remetesse que Jesus morreu por causa dos sacerdotes, dos fariseus, eles falaram que na festa não seria possível por causa do tumulto do povo. Então eles estavam ali conspirando, eles estavam ali armando contra a vida de Jesus para poder matá-lo, para poder traí-lo. Então, a inveja, gente, é um sentimento muito, muito perigoso quando você alimenta esse tipo de sentimento no coração de vocês. Porque a inveja faz vocês fazerem coisas que a gente nem pode imaginar. Assim como os sacerdotes, os fariseus teve a coragem, por causa da inveja, por causa de poder, por causa de ganância, entregar o Filho de Deus, o Senhor e Salvador do mundo, na crucificação. A inveja é um dos piores sentimentos que uma pessoa pode carregar dentro do coração. Então você precisa eliminar a inveja do coração de vocês. Então como eu crio a inveja? Tem a ver com o outro? Não tem a ver com o outro. A inveja, os sentimentos negativos que os seres humanos produzem tem a ver com a própria pessoa. Então aquilo não tinha a ver com Jesus em si, tinha a ver com os próprios sacerdotes e fariseus que queriam poder, queriam ganância. Então todo o sentimento negativo que uma pessoa produz com relação a outra pessoa não tem nada a ver com a outra pessoa, tem tudo a ver com a própria pessoa que está criando aquele sentimento. Fez sentido? Coloque para mim nos comentários. Então a inveja é um dos piores sentimentos que uma pessoa pode ter. Por inveja, Jesus foi entregue na crucificação. Por inveja, Jesus foi crucificado por nós. Os seus filhos, os judeus, os seus os levaram à crucificação por causa de inveja. Segunda coisa, aquela mulher, ela encontrou o verdadeiro tesouro. Por que aquela mulher encontrou o verdadeiro tesouro? Ela tinha em mãos um perfume, um frasco de perfume de nardo muito caro. Quem não sabe, esse perfume é como se fosse um ano de trabalho. Ela pegou esse perfume, que era a coisa mais valiosa que ela tinha, e derramou na cabeça de Jesus. O que ela fez? Um ato profético, porque Jesus estava a ponto de ser entregue para ser morto na cruz. Ela derramando aquele perfume na cabeça de Jesus, ela estava preparando Jesus para o sepultamento. Então ela pegou aquilo que ela tinha mais de valioso, derramou sobre Jesus. E a partir desse momento, o nome dela foi o quê? Escrito no livro da vida. Em todos os lugares que o evangelho for mencionado, essa mulher será mencionada. Então naquele momento que ela pegou aquele perfume muito caro, derramou na cabeça de Jesus, os discípulos ficaram o quê? Indignados. Por quê? Que desperdício. O que falaram os discípulos? Que desperdício. Esse perfume poderia ser vendido e dado aos pobres. Só que Jesus falou o seguinte: os pobres vocês sempre terão com vocês,
A mim vocês nem sempre terão, porque Jesus estava a ponto a ser crucificado. Poli, faça um bom dia, seja bem-vinda. Então, aquela mulher, ela aproveitou a oportunidade que ela tinha de estar ali com Jesus, de demonstrar a sua adoração, de demonstrar o seu amor, entregando a coisa mais valiosa que ela tinha, que era o perfume, e derramando na cabeça de Jesus. E a partir desse ato profético, a partir dessa atitude, essa mulher colocou o nome dela na Bíblia, porque Jesus falou o seguinte: porque vocês estão azucrinando essa moça. A partir desse momento, aonde que esse evangelho for anunciado, essa mulher será falada pelo ato que ela fez, Então, por causa de um momento que ela passou com Jesus, o nome dela será pronunciado em todas as nações através da palavra. Por causa de uma atitude, por causa de um momento com Jesus. Então, aquela mulher encontrou o verdadeiro tesouro, que é Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. O ato profético que ela fez derramando perfume em Jesus foi uma demonstração de adoração, foi uma demonstração de fidelidade, uma demonstração de amor, uma demonstração de que ela estava reconhecendo ali Jesus como filho de Deus, porque ele seria prestes a ser entregue na cruz. Então foi um ato profético, foi um ato de adoração com Jesus. Fez sentido, gente? Coloque para mim nos comentários. Terceira mensagem. O que era desperdício para os discípulos? O que era desperdício para os discípulos era um ato de amor para com Jesus da parte da mulher. Então, para o que era desperdício nos olhos dos discípulos era um ato de amor para com Jesus com relação à mulher. Porque para os discípulos o que ela fez foi um desperdício, mas para ela o que ela fez foi um ato de amor, um ato de adoração. Foi ali um momento onde ela colocou a coisa mais valiosa dela em Jesus. Pergunta para vocês, aonde está o seu coração? Aonde está o seu coração? Aquela mulher realmente não poderia ter pegado seu perfume, poderia ter vendido aos pobres, ter pegado aquele dinheiro, ter distribuído, mas ela quis fazer o quê? Entregar a sua adoração, passar aquele tempo com Jesus, porque sabia que Jesus iria ser crucificado, entregue na cruz. Então, olha, aquela atitude dela colocou ela na história. Aonde está o seu coração? Um momento com Jesus que aquela mulher teve, com a sua atitude, fez com que o nome dela fosse escrito no livro da vida. Jesus falou o seguinte: eu lhes asseguro, em qualquer lugar do mundo inteiro este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Então, um momento que ela ficou ali com Jesus, que ela pegou o perfume e derramou na cabeça de Jesus, em sua memória, pelo ato de fé, pelo ato profético, pelo ato de adoração que ela fez, o nome dela será lembrado para a memória dela, pelo que ela fez, pelo reconhecimento dela, pela adoração dela. Qual é a pergunta que eu tenho para você? Você tem deixado a sua marca nas pessoas? Você tem deixado a sua marca com as atitudes, com o comportamento que vocês têm feito aqui na Terra? Aquela mulher, por um momento que ela pegou o perfume mais valioso, derramou na cabeça de Jesus, o mundo inteiro irá ficar conhecido essa mulher pelo ato que ela teve com Jesus. Em todos os lugares que o evangelho for anunciado, essa mulher será lembrada em sua memória. Você tem deixado a sua marca com as suas atitudes? Você tem marcado a vida das pessoas através das suas atitudes? Ou você tem sido aquela pessoa que tem passado pela vida das pessoas despercebida? Ou você é aquela pessoa que tem passado pela vida das pessoas sem deixar a sua marca, sem deixar a sua lembrança, sem deixar algo que você cria legado, memórias? Como você tem passado a sua trajetória aqui nesse mundo? Isso é forte. Tá fazendo sentido? Então, aquela mulher, por um momento que ela teve com Jesus, ela colocou o seu nome na história. Todo mundo irá lembrar em memória dela pela sua atitude. Quais são as atitudes? Quais são os comportamentos? O que você está fazendo para que você deixe a sua memória, o seu legado aqui nas pessoas? Pense nisso. Última mensagem. Jesus foi traído por um de seus discípulos, Judas Iscariotes. Jesus tinha 12 discípulos. Judas ficava com ele o tempo todo. Judas foi quem o traiu.
Judas foi quem entregou Jesus para o sacerdote, para os mestres da lei, para a crucificação. Jesus já sabia quem iria traí-lo. Mas uma pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: Jesus ele sabia que Judas queria traí-lo? Sabia. E qual foi o comportamento de Jesus? Continuar sendo Jesus da mesma forma que ele era. Jesus não mudou com Judas. Jesus não mudou com ninguém por causa do sentimento das pessoas, por causa da traição de Judas. Jesus continuou sendo ele mesmo. Qual que é o nosso erro que a gente aprende com o comportamento de Jesus? Quando nós somos traídos, quando nós somos rejeitados, quando nós somos caluniados, a gente tem de mudar com as pessoas. Mudar no sentido de ter o mesmo sentimento. Me rejeitou, vou rejeitar também. Brigou comigo, vou brigar também. Jesus nos ensina totalmente diferente. Jesus o tempo todo estava com Judas. Judas o tempo todo estava ao lado de Jesus. Jesus sabia que Judas iria traí-lo. Mesmo assim, Jesus entregou o quê? O pão para Judas comer. O pão para Judas comer. Ou seja, o tempo todo Jesus ainda estava ali tentando fazer com que Judas não o traísse. Mas o coração dele já tinha se perdido por ganância, por dinheiro, porque entregou Jesus por 30 moedas. Só que aqui, o que eu quero trazer dentro dessa história do sentimento de traição, do sentimento de inveja e do comportamento de Jesus? Nós não podemos mudar a nossa forma de ser, o nosso comportamento com as pessoas por causa dos sentimentos que as outras pessoas elas têm com relação a gente. A gente deve continuar sendo a gente mesmo. A gente deve continuar olhando o outro com empatia. Tá fazendo sentido? Porque Jesus, por mais que ele sabia que Judas iria traí-lo, ele não mudou com Judas. Ele continuou sendo o mesmo Jesus, ensinando, falando do evangelho, explicando sobre os princípios. Enfim, o erro estava mesmo em Judas, que era ganancioso, que trocou ali a presença de Jesus, trocou o relacionamento de Jesus, trocou ali a presença de Jesus por 30 moedas. Então Jesus foi traído por Judas, por um dos seus discípulos, e isso não impediu Jesus de cumprir o seu propósito. Jesus não ficou choramingando pelos cantos, Jesus não ficou triste pelos cantos. Quando a gente é traído pelos nossos amigos, traído por alguém, a gente tem de ficar triste e a gente paralisa no tempo. Jesus foi traído, Jesus foi rejeitado, Jesus foi chicoteado, e mesmo assim ele continuou cumprindo o seu propósito. Ele não parou na sua jornada. E nós, independente do que a gente passe aqui na terra, seja traição, seja rejeição, seja o que for, nós precisamos o quê? Ter a maturidade de entender que tudo que acontece com a gente em relação de sentimentos negativos não tem nada a ver com a gente em si, mas tem a ver com o sentimento que aquela pessoa carrega. Tem a ver com feridas, tem a ver com coisas que aquela pessoa de fato ali carrega. Não tem nada a ver com a gente, tem a ver com o outro. Ele cumpriu o seu propósito, ele não mudou com Judas. O tempo todo Jesus sabia que Judas iria traí-lo e ele soube lidar com a situação. Então nós precisamos saber lidar com a situação. Como eu vou saber lidar com a pessoa que está tendo inveja de mim, que está tentando conspirar comigo o tempo todo, que está me traindo, que está me rejeitando? O que você precisa saber? Inteligência emocional, maturidade, saber controlar as suas emoções e os seus sentimentos. Então, ali no caso, Jesus, ele cumpriu o seu propósito. Por tudo que ele passou, ele cumpriu o seu propósito. Ele continuou a sua jornada sem mudar quem ele era. E pra gente, a gente precisa também ter esse mesmo comportamento de Jesus. Autodomínio, domínio próprio, inteligência emocional, pra gente cumprir o nosso propósito aqui na Terra. Porque é assim que a gente vai conseguir cumprir o propósito, conseguir realizar as coisas, dominando nossas emoções, tendo empatia do outro, se colocando no lugar do outro e tendo a maturidade de saber lidar com os sentimentos dos outros. Fez sentido, gente? Coloque para mim nos comentários. Qual que é o nosso plano de ação? Jejum de acordo com a sua resistência, oração sem cessar, leitura da Bíblia e louvor. Então, jejum, você abster de coisas que você gosta muito, principalmente comida, para que você esteja sensível à voz de Deus, para que você crie mais relacionamento, intimidade e ouvir a voz do Espírito Santo com mais facilidade. Leitura da Bíblia, você alimenta o seu espírito, você edifica a sua mente, você cresce em espiritualidade, você se liberta porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Leitura, oração, orar sem cessar. Manda comandos para o mundo natural. O mundo espiritual se movimenta através da palavra declarada, através da oração declarada. Então ore sem cessar o tempo todo. E louvor, você entrega a sua adoração a Jesus. Você engrandece Jesus com a sua oração. Você cria um ambiente sobrenatural através do louvor. 4 elementos que fazem você se aproximar de Deus, faz você viver o sobrenatural de Deus, faz você sentir a presença do Espírito Santo na sua vida através dessas 4 ferramentas. Faça um plano de ação. Lê capítulo 26, a ceia do Senhor. Isso é muito importante que a gente vai ler na segunda-feira. A ceia do Senhor, e Jesus prediz que Pedro o negará. Lê esses 2 subtítulos, traga para a nossa live segunda-feira, 6h06 da manhã, para a gente ter o nosso devocional. Deus abençoe o dia de vocês, faça um excelente final de semana, que o seu final de semana seja um final de semana com muita paz, com muita alegria, cheia de bênçãos, em nome de Jesus. E até segunda-feira, 6h06 da manhã. Deus abençoe vocês.